Do terceiro A, vou entrevistar um pouco a professora Viviane de Biologia para saber sobre o assunto doenças, tipo, tuberculose, AIDS, SNIs e sífilis. Você poderia explicar alguns modos de tratamento para a gente sobre essas doenças, por favor? Bom, a AIDS ela é uma doença sexualmente transmissível, não tem tratamento definitivo, ou seja, não tem cura. Nós temos que pautar essa doença na prevenção, utilizar sempre camisinha no ato sexual, sempre, eu digo isso sempre aos alunos, nunca ter relação sexual sem camisinha. Ela tem um medicamento que eleva a condição de vida, melhora a condição de vida, né, dos portadores do vírus, mas ela não tem cura, né? Já a sífilis, que também é uma doença sexualmente transmissível, ela é uma doença que você tem um tratamento até eficaz, chegando até a ter cura, né? Mas como ela é uma doença também sexualmente transmissível, nós deveríamos cuidar para que essa doença fosse eliminada. Basta usar camisinha, que aí não se contrai a doença. Em relação a, como os professores, de forma geral, principalmente de biologia, que falam sobre doenças sexualmente transmissíveis, essas doenças que hoje em dia afetam milhões de pessoas, como vocês estão tratando esse assunto dentro da sala de aula? Olha, a gente procura instruir, né? Porque o professor ele deve instruir os alunos. Não tem jeito de a gente acompanhar o aluno durante a vida dele, mas o que a gente pode fazer é mostrar o que o aluno tem que fazer com o seu corpo, com a sua vida dentro da biologia. Eu ensino o corpo humano, eu ensino o aluno quais os problemas que a doença vai trazer para ele e que o ato sexual vai fazer com que ele contraia a doença se ele tiver relação sexual com uma pessoa contaminada. Não dá para saber quem tem e quem não tem a doença, quem é e quem não é contaminado. Então o que nós temos que fazer? Usar sempre camisinha no ato sexual. Não adianta tomar pílula, não adianta tomar outro método anticonceptivo para evitar a doença. O que evita a doença? O uso do preservativo, ou seja, o uso da camisinha. Uma doença pouco falada, pouco conhecida é o vitiligo. Você poderia explicar um pouco, de uma forma assim, geral, para a gente, o que é essa doença? O vitiligo, ele é uma doença de fundo emocional, né? É uma doença que ainda os médicos estudam muito ela, ainda não se encontrou muito respaldo no tratamento. O medicamento utilizado é para brecar o desenvolvimento da doença, ainda não tem um tratamento que se cure a doença, que a pele, são manchas que aparecem na pele, né? A pele para de produzir melanina, então a pele volta, se a pele é negra, ela começa a ficar com aquelas manchas brancas, né? Então não se tem cura, não se tem um tratamento, o que se tem é remédio para parar, aonde já está branco vai ficar, né? É só o tratamento mesmo. De uma forma geral, no dia a dia, a gente percebe muito preconceito diante dessas doenças. Eu sempre falo com os meus alunos que nós temos que trabalhar muito na cabeça dos jovens em relação ao preconceito. O Brasil é um país muito preconceituoso. É preconceito contra o negro, contra o pobre, contra o doente, principalmente contra aquilo que você vê. Então, o aidético, ele nem é tanto o problema dele enfrentar a doença, o problema é dele enfrentar o preconceito. Mas o vitiligo, como ele é uma doença que aparece muito, as pessoas têm medo de pegar na mão de uma pessoa que tem vitiligo, tem medo de chegar perto e se contaminar. O vitiligo não pega. É uma doença de fundo nervoso, então não pega. A AIDS, ela pega no ato sexual. Então, se você pegar na mão de um aidético, não pega. Carinho não transmite doença. Só doença infecto-contagiosa. Gripe, assim, transmite. Mas essas doenças não transmitem. Então, acho que a gente tem que chegar mais perto do outro. Nós temos que dar carinho pro outro e parar com essa história de preconceito. Porque eu acho que a pior doença que existe no país chama-se preconceito. Não só no país, no mundo inteiro. Mas nós que vivemos no Brasil, nós sabemos que aqui no Brasil as coisas
funcionam de maneira muito tristes, né? E nós somos um país ainda em desenvolvimento e eu acho que nós estamos lidando muito mal. Nós estamos caminhando para ser primeiro mundo e nós estamos já caminhando errado. Assuntos, né, que talvez nem é de tanta importância está sendo idiotizados. Justamente, eu acho que nós estamos caminhando, porque a gente vê os Estados Unidos, um país tão frio, né? Potência, mas é frio o país. E o Brasil está caminhando para ser um país de primeiro mundo, mas nós estamos caminhando com essa frieza agora. As pessoas não perderam aquele coleguismo, aquele amor que tinham uns pelos outros. Queria agradecer a participação da professora Viviane. Muito obrigado. Por nada. Conte comigo sempre que precisar.